Salve, galera, meus camaradas. Aqui é o Mestre Esquilo, tá? Mestre Esquilo Velho. Eu gostaria de abordar aqui um assunto. Eu acho que... Eu não sei se esse assunto já foi abordado por outro grupo, por outros mestres, se isso já veio à tona algum dia, que parece ser uma coisa que passa muito displicente na capoeira, né? Mas eu vou trazer um assunto aqui, isso que eu não estou aqui dizendo que quem está certo, se está errado isso, se isso influencia alguma coisa, nada disso. Estou apenas abordando um assunto que de repente na capoeira, né, nunca foi abordado e de repente os capoeiras nem pensaram nisso. Mas olha só, é cultural, né? Já é do meio da capoeira acontecer quando o grupo, antes, né, dele ser legalizado, o mestre que funda o grupo, né? Ele é o mestre do grupo, ele é o fundador, beleza. Mas no momento que o grupo é legalizado, é formalizado por lei, né? Tem lá seu CNPJ e faz uma reunião, abre ata, né? Faz uma eleição, é escolhido um mestre, um presidente do grupo. Geralmente, quase 100%, o presidente vai ser o fundador. E muitas vezes vitalício. O que eu vejo com isso? Uma insegurança? Não estou afirmando, uma pergunta. Mas é estranho, porque o que acontece? Vários grupos, né? Me parece que eles têm a parte administrativa e a parte cultural, parte luta, ela se mistura e não deveriam se misturar. Porque a parte luta, a parte cultural, musicalidade, orientação, isso é papel do mestre de capoeira, do fundador, do mais antigo, não sei. Mas presidente de um grupo necessariamente não precisa ser o mestre fundador. Esse mestre fundador, ele não vai perder a sua importância dentro do grupo de capoeira. Ele pode ser acreditado pelo grupo como presidente vitalício, não tem problema, entendeu? Como presidente de honra. Mas muitas vezes os grupos, por esse pensamento cultural antigo, ele perde de estar valorizando um aluno, né? E muitas vezes um aluno que é específico para trabalhar nessa área. O que acontece? Não precisa ser mestre de capoeira para ser presidente de um grupo. Um rapaz maior de idade, vamos dizer assim, um cidadão maior de idade, independente de corda, mas de repente esse aluno, né, ou esse graduado, ou esse contramestre, seja lá o que for, ou até mesmo outro mestre, muitas vezes ele tem uma formação nessa área onde ajudaria muito o grupo se ele fosse o presidente do grupo. Claro, o mestre teria que ter uma confiança nele. Mas claro que ele iria em eleição, beleza, seria escolhido. Porque existe no grupo muitos garotos novos, muitos capoeiristas novos, que além de ser bons capoeiristas, né, às vezes não são graduados ainda, mas têm uma graduação nessa área, administração, contabilidade. Se não tem uma graduação acadêmica, mas tem uma experiência, trabalhou no escritório de despachante ou contabilidade, né? E ele tem ou de repente está fazendo faculdade de direito, né? E o mestre, ele poderia aproveitar esse aluno para estar como presidente do grupo, não é verdade? Para estar como presidente do grupo. Estaria valorizando o aluno e estaria ali no cargo uma pessoa que é preparada para esse cargo. Tudo bem, existe mestre que não tem formação nenhuma acadêmica, não tem nenhuma, e ele aprende. Muitas vezes ele vira um ótimo administrador, né? Sem ter curso nenhum. Ele é mestre de capoeira, é mestre do e é um bom administrador. Mas nem sempre é assim. Às vezes o mestre fica ali dando aula e fica só como uma coisa caricata. É um presidente de grupo caricato, só porque ele é um mestre. E de repente o grupo não cresce, porque ele não tem uma visão administrativa, né? Não conhece de contabilidade, né? E pior, existe grupos de capoeira que o mestre ele abre um tentáculo, né? E toma conta de tudo. Ou seja, ele é o presidente, ele é o secretário, ele é o tesoureiro, ele faz parte do conselho de mestre e conselho fiscal. Muitas vezes põe a esposa ou põe um filho
né? Que às vezes nem capoeiristas são para ser secretário, para ser tesoureiro, né? E isso faz que o grupo se definha, né? E na grande maioria das vezes, esses grupos, onde os mestres, né, eles se colocam como mestre do grupo, fundador e presidente do grupo, na maioria das vezes são grupos que ficam dependendo de dinheiro público, né? Dependendo vamos dizer assim, de um vereador em época de eleição, porque o mestre não tem um conhecimento para estar buscando, né? Vamos dizer, fomentos de outras áreas onde uma pessoa da contabilidade ou um advogado, né? Ou alguém que fez administração tem esse conhecimento, né? Ou sabe procurar quem tem esse conhecimento, não é isso? E acontece isso muito com a capoeira, né? E deixa de valorizar um garoto, né? De repente, um dia ele não vai ser mais capoeira, né? Ele vai trabalhar na área dele, mas ele ainda pode ficar continuando ajudando o grupo, porque ele foi bem aceito ali e ele teve uma confiança dentro do grupo. Confiar a ele é um trabalho, que é ser presidente do grupo, certo? Eu acho que o mestre, o fundador do mestre, ganharia muito bem. Isso agora, a palavra fundador, isso ninguém tira. É fundador, é o mestre. Ele vai ser respeitado como fundador do grupo, ou como dono do grupo, se assim ele quiser se arvorecer. Ele vai continuar sendo, né? E ele vai fazer a parte que é a parte que cabe a ele, a parte cultural, parte de luta, não é verdade? E aí como existem esses grupos inchados, né? Onde o mestre ele é o presidente e o grupo não cresce, é uma academia com vários contramestres, vários professores, ninguém dá aula, não abre núcleos, né? Porque não se sente incentivado a fazer isso. Os mestres formam esses alunos sem dar aula, não é verdade? Sem dar aula, sem ter um trabalho, né? Fica lá um grupo estagnado, vivendo do passado, vivendo de repente de uma história, numa época que não precisava nada disso, né? Não precisava se formalizar. O grupo está formalizado, tem o CNPJ, mas não tem as pessoas para trabalhar no lugar certo. Não tem uma pessoa para trabalhar como secretário, porque o secretário, de repente, é o mestre ou é a esposa do mestre que não tem experiência nenhuma na área. De repente, o tesoureiro é tesoureiro só de nome, porque nem dinheiro entra de nada, né? Porque não tem conhecimento para procurar subsídios, não é verdade? Não abre academias, entendeu? E isso acontece muito. São vários grupos. Não estou aqui generalizando. Tem grupos que funcionam muito bem, como já falei com os mestres que são fundadores, são presidente vitalício há muitos anos. Ele aprendeu e ele consegue levar o grupo dele, mas nem sempre é assim, né? Eu acho que esse é só um papo, é uma curiosidade em saber se existem grupos assim mesmo, se são muitos grupos assim, ou se são minoria, ou se são maioria. Ou é um modo errado de eu estar vendo, não sei, entendeu? Mas eu acho, por mim, não sei, eu acho que o grupo, eu acho que ele cresceria melhor, né? Se cada lugar tivesse uma pessoa certa. Tipo, a parte cultural, tem grupo que abre uma secretaria, né? Tem grupos que fazem isso, uma secretaria cultural de esporte. Poxa, se vai abrir a parte de esporte dentro do grupo de capoeira, se tem lá um professor, uma pessoa que esteja fazendo faculdade de educação física, por que ele não seria esse secretário de esporte? Uma pessoa que está fazendo história, fazendo faculdade de história, por que não colocaria ele ali como um professor na parte da secretaria de história? Não, muitas vezes colocam pessoas ali que não tem nada a ver, ou então o mestre, o fundador, faz essas coisas todinha. Beleza, gente? Tamo junto aí, mestre Esquilo Velho, junto com vocês aí.